Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos deixarmos alcançar, pela palavra de Deus, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, 2 de janeiro de 2026, a igreja nos convida para não somente recordar, mas para celebrarmos a memória de dois grandes santos, São Basílio Magno e Gregório Nacianceno, dois grandes homens que trouxeram importantes textos, importantes experiências de santidade para a nossa igreja. Vou falar brevemente de cada um, mas eu já deixo a vocês que possamos depois, aprofundar nessas ricas vidas de santidade. São Basílio Magno nasceu na Cesareia da Turquia, a antiga Capadócia, no ano de 329. Chama muito a atenção que ele tem um histórico familiar de santidade, Aí temos relatos, da avó, da mãe, dos irmãos, muito forte. Portanto, essa alegria de santidade e bem de perto. Foi um monge, consagrado, foi bispo, com muitas dificuldades, vamos dizer assim, de perseguições, de provocações, mas com uma entrega total. Um homem de uma espiritualidade do deserto, profunda, mas ao mesmo tempo de coragem, de enfrentamento às perseguições, que existiam no seu tempo, seja pelas heresias, seja pelas diversidades, de incredulidades, Então, São Basílio Magno vai ser um reconhecido orador, uma oratória muito rica, e morreu muito cedo, apenas com 49 anos, mas deixando um acervo teológico, cristão muito importante, seja para as próprias congregações, com leis, com regras, de escritos, que foi um divisor de águas também para as futuras congregações que viriam. E São Gregório Nacianceno. Temos aqui também um grande santo da nossa igreja, do ano 329, também da antiga Capadócia, hoje atual Turquia. Temos aqui em São Gregório uma rica vida, de santidade e também de aportes, para a nossa igreja. Veja, ontem falamos já dos concílios, Hoje temos outro concílio aqui para nós conhecermos, que é o concílio de Constantinopla, onde ele, em 381, liderou, presidiu esse concílio, que foi tão importante para a compreensão da divindade do Espírito Santo, a doutrina da Santíssima Trindade, combatendo, enfrentando heresias que não clarificavam a nossa fé, Portanto, temos aqui um grande teólogo com profundos escritos de cristologia, e, portanto, hoje também nós queremos nos confiarmos a esses dois grandes santos que intercedam por nós, para que possamos também nós compreendermos à luz da verdade tudo o que devemos saber sobre nossa fé, sobre nossa igreja, para poder defender e viver melhor esta graça que Deus nos concede. Vamos ao Evangelho de hoje, vamos também pedir a Deus que nos envie as suas luzes, para que possamos deixar entrar a sua palavra em nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos aproxima de outro grande santo, um grande profeta, o precursor de Jesus Cristo, nosso querido São João Batista. E o Evangelho vai nos trazer uma compreensão de como foi perseguido João, quanto teve que enfrentar também diante das provocações para se manter firme diante daquela grande missão a ele confiada: aplainar o caminho do Senhor, anunciar a verdade feita carne, o Messias, o Salvador tão esperado. Neste Evangelho, nós percebemos que alguns grupos, das religiões presentes no tempo de Jesus, dos grupos políticos, eles estavam interessados em saber quem era João. João já estava também anunciando o rei, o novo e pleno Salvador, não é? Então, eles perguntaram a respeito dele também, se era o Elias, se era algum profeta, Mas João é muito admirável e muito belo ver também a humildade de João. João estava ganhando um reconhecimento na sociedade, nos grupos, Mas ele não pede para ele o reconhecimento. Ele é o verdadeiro servo, aquele que se humilha, aquele que reconhece a grandeza de Jesus. Por isso ele vai dizer: eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Meus irmãos, a humildade de João Batista deve ser para nós uma verdadeira inspiração. Deve ser um grande exemplo para nós nos colocarmos também na sua posição. Somos nós quem apontamos ao Salvador. Nós não somos, nem podemos pretender sermos o centro da evangelização. Nós carregamos no nosso coração aquele que é o único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo. Por isso, neste dia, que nós possamos pedir a intercessão de São João Batista para sermos verdadeiros peregrinos da esperança, como foi o ano jubilar que nós vivemos, que meditamos durante o ano de 2025. Olhe, esses grupos políticos, religiosos, eles se fecharam,
Eles se fecharam diante da luz de Jesus, não acreditaram, não acolheram. Mas veja que a oportunidade foi dada através de João, esse grande divisor dos dois tempos, né? João é quem vai unir o Antigo Testamento, né? A promessa, não é, do povo, com a salvação, Jesus, o novo tempo, o Novo Testamento. Portanto, esses grupos estavam curiosos, mas não com um coração aberto para acolher a palavra feita carne, mas com todas as intenções de perseguição, porque esse novo tempo era uma ameaça para eles. Eles já tinham todo preestabelecido, eles eram o centro do mundo, né, da sociedade, né? Portanto, a verdade incomodava para eles. E nós conhecemos das retidões, né, da consciência de ser cristão que João já carregava no coração, na sua palavra e na sua vida. Portanto, João vai dizer claramente que tipo de batismo ele praticava, com água. Mas aquele que vinha depois dele era o verdadeiro que nos batizaria com o Espírito. Deixemos neste dia que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós e que nós possamos, assim como São João Batista, com muita alegria, com muita convicção e fé, anunciar o verdadeiro reino de Deus que está entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.